e a Ana então se podia partilhar aqui uma pequena imagem que basicamente contextualiza esta sessão. Portanto, como eu tive a oportunidade de referir a quando envio os convites para todos, e quero agradecer a presença de todos, e obviamente já lá irei dos nossos 3 oradores, a intenção destas Smart Discussions até o final do ano é de abordar 5 temas que eu acho que são absolutamente críticos para os tempos que vêm. Portanto, que é o purpose, que vamos abordar hoje, a governance, o value, o trust e o excellence. São coisas que basicamente todos nós lemos dia a dia, em artigos de opinião, em textos muito diversos, mas a ideia é, se calhar, entre nós e com a ajuda de alguns responsáveis e protagonistas muito interessantes, fazermos esta discussão. A próxima sessão, só para sinalizar, porque a de hoje é essa que nos vai ocupar, vai ser no dia 28 deste mês, vai ser sobre governance, que é um tema absolutamente crítico, sabemos, e vamos ter um modelo idêntico ao de hoje. Portanto, o professor Miguel Brás Maduro, como sabem, é uma das pessoas mais reputadas na área do direito de governance, ele é professor no Instituto de Referência, na Católica, em Portugal, e disponibilizou-se para fazer uma pequena intervenção inicial sobre o tema, e depois teremos 2 pessoas que nos vão ajudar na discussão. O José Furtado, que é presidente atual das Águas de Portugal, e portanto é uma pessoa que tem uma experiência muito grande do ponto de vista de governação, não só de empresas públicas, mas também de outro tipo de organizações, e a Wanda Jesus, que atualmente está à frente de Portugal Digital e que tem uma longa experiência também de participação em projetos ligados a esta área, não só em multinacionais como outras empresas, e que nos vai dar uma nota sobre aquilo que são os desafios da governação e da governance digital, que como sabemos é muito relevante. Mas passando para o dia de hoje, que é como estás aqui, nós temos a honra de ter hoje para discutir um tema tão ambicioso e tão desafiante como é o purpose, 2 pessoas que acho que dispensam qualquer tipo de apresentação. Eu vou só sinalizar em 2 minutos, nem isso, breves notas sobre as mesmas, só para, digamos, fazer a tradição. Portanto, a professora Fátima Carioca é a atual Dean e responsável executiva da AIS, que é uma reputada escola de negócios, onde alguns presentes já andaram, eu próprio tive a honra de fazê-la ao PAD. Fará uma primeira intervenção de contexto e depois ajudará também, obviamente, depois em toda a discussão do debate. Engenheira eletrotécnica e tem vários mestrados. Foi durante 20 anos responsável executiva da Edisoft, uma conhecida empresa na área das tecnologias, da qual também foi cofundadora, e desde então passou para a AES, onde tem tido funções de gestão a mais alto nível e centradas muito em temas absolutamente críticos, como é o tema da direção, da organização e das pessoas. Depois teremos a seguir a intervenção da professora Fátima Carioca, 2 intervenções de testemunhos práticos, que eu acho que são muito interessantes e que irão depois ajudar no debate, que é da Isabel Junet. Isabel Junet é uma pessoa conhecida de todos, é responsável do Banco Alimentar. Há, tanto quanto eu percebi, 27 anos, não é, Isabel? Mais ou menos. Não é propriamente desde ontem. E foi também fundadora da Ente Ajuda, que é também uma conhecida entidade nesta área de solidariedade, e tem nesta matéria sido ativa, já há muitos prémios, e, portanto é uma pessoa que de facto dispensa qualquer tipo de organização, e esperemos que nos traga aqui também o seu testemunho, como é que o propósito também nestas áreas, destas organizações não lucrativas, entre aspas, de facto se coloca. A Isabel Junet também foi colega de curso, de coincidência, e de turma do Joaquim Cavasso, que é o outro interveniente. O Joaquim Cavasso é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é amigo pessoal, e portanto ele está desde há 21 anos no grupo de Valor. É um grupo que se calhar não anda muito nos holofotes dos mídias, mas é um dos grupos mais relevantes do nosso país em termos de emprego, tem mais de 20 mil pessoas e fatura também centenas de milhões de euros, e de facto é um grupo bastante relevante do ponto de vista daquilo que é a gestão de algumas áreas centrais para o funcionamento do Estado e de outras atividades. Eu vou passar de imediato então a palavra à professora Fátima Carioca, depois o Isabel Junet e o Joaquim Cavasso vão também intervir, e depois a ideia é termos um debate entre todos. Eu pedi às pessoas que sinalizassem a sua intenção de intervenção no chat, e depois vamos gerindo conforme as indicações este debate. A ideia é termos 3 ou 4 conjuntos de questões ou de testemunhos, mas de preferência muito curtos, para que conseguimos fazer ainda alguns conjuntos e depois temos também os nossos oradores a falar. Muito bem, passava então à professora Fátima Carioca. Muito obrigado. E a Ana pode tirar então a start. Eu começava por agradecer a oportunidade desta conferência, neste tema que é tão importante, também é praticamente no momento incontornável, e pedir a autorização para partilhar uma pequena apresentação. Muito bem. Só para que me orientar e não alargar, digamos assim. Muito bem. Ana, pode dar autorização à professora Fátima para partilhar também, por favor? Sim, tem aqui em baixo um botãozinho. Claro. Tenho. Exato.
Muito bem, E penso que já estou a fazê-lo, não? Sim, já exatamente. estamos a ver. Muito bem. Muito obrigada. Então, como eu dizia, primeiro era agradecer e agradecer com muito carinho e também com muita alegria ao Jaime Quezado, que é o nosso antigo aluno, não sei se devia dizer aluno, porque um aluno da AES é um aluno para sempre e por isso não há cá antigos alunos, mas do 43º PAD. Também há a Isabel Joné, que também é nossa aluna do 32º PAD, se não me engano, e também ao Joaquim Cabasso, que ele não sabe, mas é seguramente o nosso futuro aluno PAD. Então, depois deste agradecimento, também gostava, por outro lado, e também antes de começar, por dizer que sendo um tema incontornável, é um tema que muitas vezes interpretamos cada qual um pouco à sua maneira. E então, apenas para nos entendermos com todos entre nós, gostava de dizer que o propósito não é exatamente a visão é como a organização se projeta no futuro, se vê no futuro. Um propósito da organização também não é exatamente a missão é aquilo que a organização se propõe fazer e por isso é normalmente objetiva e mensurável, mas o propósito é essencialmente, agora não sei o que é que aconteceu aqui, mas desculpem lá, acho que estava no final, em vez de estar no princípio, mas o propósito é essencialmente a razão de ser da organização. E por isso o propósito, quando comparado com a missão ou com a visão, tem necessariamente um caráter mais perene, é provavelmente o ideal que nos levou a criar a empresa ou a associação ou a organização, é muitas vezes aquela marca que sentimos querer deixar no mundo durante o tempo que estamos ao serviço em termos profissionais e está muito relacionado inclusivamente com o impacto a que a organização aspira a fazer, não é? Eu dando o exemplo, por exemplo, da AES, a nossa missão é necessariamente os programas que levamos a cabo e a formação que damos aos líderes e a preparação que fazemos dos líderes que passam por aqui pela nossa escola. Mas é verdade que o nosso propósito é um propósito de contribuir para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais digna e na qual nos revemos e à qual nós queremos confiar os líderes que preparamos. Nesse sentido, eu diria que as características do propósito são características que têm a ver com o facto tem de ser único, de ser unitivo e de ser relevante. Único no sentido de que dá uma identidade à própria organização, é unitivo porque congrega todas as pessoas que de alguma maneira tocam a organização ou convivem com a organização e por isso esse sentido de unidade e congregador é o propósito muitas vezes que o faz e é relevante porque como dizia, estando alicerçado no impacto ou na marca que a organização quer deixar no mundo, tem de ser sempre naturalmente relevante. Cabe ao líder naturalmente fazer brilhar este caráter único da sua empresa e fazê-lo como mais nenhum. E depois traduzir exatamente este propósito naquilo que será exatamente a estratégia, dar sentido, dar orientação e nomeadamente que esta estratégia seja uma estratégia que lide com as temáticas da sustentabilidade, que tenha em consideração as variáveis sociais e humanas das várias alternativas que se colocam e que também que ponderem cada uma das suas dimensões que tem que tomar, nomeadamente nas mais cotidianas do dia a dia, a dimensão ética dessas mesmas decisões. Para além disso, o propósito é também algo que dá sentido, ou seja, que dá orientação, que dá sentido, principalmente dá consistência a esta mesma estratégia. Nós, de alguma maneira, quando pensamos em propósito, quando fazemos a tradução, é para projetar, uma vez que o propósito tem sempre uma dimensão grande e um horizonte grande, é para projetar a visão e traçar a estratégia e depois chegamos aos planos de ação e às decisões na vida do dia a dia. Este dar sentido também é quando os próprios colaboradores, ou com os clientes, ou os acionistas, ou todos os stakeholders
pensam na organização, pensam na empresa, como é que a veem posicionada. E, portanto, este dar sentido é também dizer quem é que eu sou no seio de uma economia ou de uma sociedade na qual nós estamos integrados. E, por último, também dá sentido no sentido de alinhar as decisões dos próprios colaboradores. Nós sabemos muitas vezes que a realização dos colaboradores passa por terem autonomia e responsabilidade e, portanto, tomarem decisões que são a marca que eles próprios deixam na organização e na vida de quem essas decisões tocam, e por isso é indispensável estarem alinhados exatamente com esta estratégia e serem movidos, digamos assim, por este sentido. Eu dava aqui como exemplo uma empresa, que é uma empresa icónica, diria eu, a Vitorinox, em que durante a própria... é uma empresa que é muito consistente em termos de propósito e também de estratégia, é uma empresa que é uma empresa familiar e, portanto, com um conjunto de valores de continuidade, digamos assim, e se nós olharmos para as medidas que tomou durante a pandemia, percebemos que há algo que se traduz nesse propósito de alguma maneira, marcarem, acarinharem e cuidarem as pessoas às quais servem, seja os seus colaboradores, seja a própria família acionista, seja também os seus clientes. E neste caso, o que acho que ainda é mais interessante, os próprios parceiros com que trabalham. Se olharem para aqui, salientava esta segunda medida que tomaram durante a pandemia de partilhar com outras indústrias as suas próprias experiências e por isso fazerem uma troca de boas práticas e de experiências de forma a que todos sejam mais eficientes quando pudessem retomar as suas atividades como um todo. Isto é exatamente o sinónimo desta orientação ou deste sentido que o propósito pode alicerçar de alguma maneira. Então, para além de ser a razão de ser e de dar sentido a muitas das decisões, há também algo que é muito importante e que é o facto de o propósito fazer mover, ou seja, impelir a ação. O propósito não é algo com que ficamos reflexivos e a imaginar, digamos assim, mas algo que deve mover, seja os líderes da organização, seja os próprios colaboradores, seja a interação e o relacionamento, quer com clientes, quer com outros stakeholders, também impeli-los à ação. Aliás, é muito interessante porque nas empresas em que se nota um profundo sentido de propósito, percebemos que há da parte dos colaboradores um elevado sentido, seja de lealdade, de dar o extra mile, de se empenharem naquilo que fazem no dia a dia, de se entregar o seu talento e as suas competências para tomarem decisões criativas, inovadoras, que fazem, se calhar, chegar a soluções que não estão standardizadas ou padronizadas e por isso estão dispostos a desenvolver para chegarem mais longe. Também é verdade que para isso há um ambiente que se cria dentro da organização que é muito importante para que isto se passe em termos do relacionamento com os colaboradores. Alguém dizia... o Simon Sinek dizia que muitos dos líderes, quando falam dos seus colaboradores, de uma maneira resumida, digamos assim, dizem que gostavam de colaboradores que se levantassem inspirados, trabalhassem confiantes e seguros e se deitassem realizados. E basicamente tem muito a ver com o propósito, porque esta inspiração, esta vontade de se levantar de manhã para ir para a organização ou para ir para a empresa trabalhar, tem a ver com o sentido de propósito, se faz sentido, se não faz sentido, se é algo que lhes diz, se é algo que é relevante para as causas que advogam, para os ideais que têm de vida, se há uma sintonia entre o propósito de vida de cada um deles e o propósito da organização, mas também este segundo tema é extremamente importante, que é isso é verdade e conseguem agir se se sentirem confiantes e seguros, se sentirem que as suas ações no dia a dia se desenvolvem num clima de segurança.
Segurança no sentido, por exemplo, de que o emprego não está em causa, que ninguém lhes vai julgar a sua pessoa em si. Podem julgar os erros, podem ajudar a melhorar, mas não está em causa a bondade com que olham para a sua pessoa, e é sempre uma forma de ver as pessoas, que é uma forma de ver positiva no sentido de desenvolver as pessoas e das pessoas melhorarem. E finalmente sentirem que têm esse grau de liberdade e de autonomia para poderem, digamos assim, participar na missão e na construção do propósito da organização, com decisões que tomam no seu dia a dia. Podem ser decisões tão simples como sorrir a um cliente, como até outras decisões estratégicas que possam ter e que vão influir certamente o andamento da organização. E isso é realmente aquilo que dá a maior realização a cada um dos colaboradores. Por último, que o propósito será o motor, digamos assim, para a ação, mas uma ação que se requer de longo prazo, ou seja, face ao futuro, é sempre rumo ao futuro. E por isso mesmo é que das características que nós temos no propósito está sempre muito associado características que têm a ver com uma empresa ou uma organização inovadora, porque sempre olha para o futuro. Esta imagem que eu coloquei aqui tem muito a ver com as outras imagens anteriores e muito, por exemplo, daquele propósito que havia nos descobrimentos de chegar a novos mundos, de juntar pontos dispersos geograficamente, de fazer uma rota, digamos assim, das especiarias por caminhos diferentes daqueles que haveria. Tudo isso levou a um desenvolver de inovação inimaginável se não houvesse esse sentido de propósito e esse sonho, digamos assim. E por isso é que, se nos colocarmos a perguntar quais são as características de um propósito que seja um propósito, eu dizia sempre que tem de ser um higher purpose, ou seja, um propósito que é grande, elevado, é um propósito que sai de nós, de cada um de nós, que sai da própria organização para se posicionar como um serviço, e um serviço que tem sempre a ver com o bem comum da organização e com o bem comum da humanidade como um todo e da sociedade em que se sente inserido. Dava como exemplo o grande propósito do discurso sumamente conhecido de Martin Luther King, em que ele próprio diz, lança o propósito, não diz exatamente como é que vai fazer, não traça nenhuma política, não diz eu tenho aqui uma grande estratégia para conseguirmos qualquer coisa. O que Martin Luther King diz é eu tenho um sonho, e por isso é exatamente aquela grandeza ou aquela grandiosidade do ideal, não é um plano, não é uma estratégia, não é uma nova tecnologia, que é o propósito. O propósito é o ideal que nós queremos conquistar, digamos assim. O propósito, o ideal, é também algo que tem que criar valor para todos, cuja vida da organização toca, seja para os próprios que nela trabalham, seja para os líderes, seja para que também nela trabalham, seja para os acionistas, como dizia, para todos os stakeholders, nomeadamente também para os clientes. E tem de ser, eu diria também, um propósito congregador, isto é, que seja motivador e que gere compromisso e lealdade por próprio dos colaboradores. Muitas vezes esse ideal, lembro-me quando a Microsoft foi lançada, de facto todos aqueles que se juntavam à Microsoft, e dizem-no repetidamente quando falam sobre as suas memórias, não é? Que aquilo que nos juntava era o grande ideal de querer mudar o mundo, não é? E esse grande ideal de querer mudar o mundo, nomeadamente para um mundo melhor, é muitas vezes um propósito grande da organização, que depois o faz da sua maneira única. No caso aqui desta farmacêutica, da Novo Nordisk, é exatamente o facto de salvar vidas. No caso da AES, será o de preparar líderes. Noutros casos que nós iremos ouvir de seguida com a Isabel e com o Joaquim, será exatamente de uma forma única, mas é sempre este mudar do mundo que vai motivar e comprometer os nossos colaboradores. Com isto, e não me alargando muito mais,
Espero ter respondido ao subtítulo que nos colocou o Jaime Quezada, que era em que sentido de propósito devia mover as organizações em direção para o futuro. De facto, é o próprio propósito que dá sentido, que move a organização para a ação e para uma ação que tem como horizonte ou como dimensão o futuro. Aliás, é muito interessante porque se eu pensar no futuro e em tudo isto que estive a dizer, é necessário, não é alheio às características de liderança que devem existir para traduzir este propósito, que é um propósito sempre grande, para a organização. O propósito é aquilo que faz começar pelo porquê. Se nós dermos razões às pessoas, as pessoas compreendem e sentem-se motivadas a fazer. Se nós dermos razões de porque é que o fazemos aos nossos clientes, os clientes são levados a comprar. Ninguém vai fazer, ou muito poucos virão fazer programas AES apenas porque nós fazemos formação nisto ou naquilo. Para isso existem outras escolas. Se calhar também ninguém vai fazer formação AES pelas metodologias, etc, etc. Mas provavelmente virão fazer programas AES quando tudo isto é visto como um propósito da organização e a organização é reconhecida pelo propósito que tem de transformar a própria sociedade e pela forma como essa transformação se traduz na preparação dos líderes. Isto é um pouco aquilo que também traduz esta frase que gosto pessoalmente muito, de Saint-Exupéry, que diz que a liderança é exatamente dar razões e dar um propósito grande, e levar os colaboradores a desfrutar com esse propósito grande, infinito, nas palavras dele próprio. É também uma questão de competência de liderança. São líderes aqueles que levam o propósito para o seu dia a dia, são líderes que têm em si mesmos determinadas características, têm uma capacidade de visão, têm uma consistência de valores, de determinação, de paixão, são criativos na procura de soluções, não é? Mas também têm aquele ponto, o Jacques Welch fala muito nisso, que é aquele ADN de generosidade, de ficarem contentes com aquilo que os outros desenvolvem, ficarem contentes com a marca de bondade que deixam no mundo, ficarem contentes com aquilo que conseguem atingir, mas principalmente ficarem contentes com aquilo que a organização e as suas pessoas conseguem atingir. E por isso é que um dos conselhos que Jacques Welch diz, exatamente na questão do propósito e da liderança, é exatamente que o propósito tem de alguma maneira, dar alma e dar vida a cada um dos colaboradores. No fundo, dar alma e dar vida à própria organização. Muito bem. E penso que era tudo. Ainda terá a oportunidade de depois falar mais à frente. Então agora passaríamos, muito obrigado, como sempre, Sra. Fátima Carioca, Vou parar de partilhar. pela excelência e lição com que nos achou. Então iríamos agora ter, antes do debate, dois testemunhos práticos muito interessantes, de certa forma complementares. Portanto, a Isabel Juneira vai nos dar mais a experiência daquilo que tem sido os 27 anos ligado ao Banco Alimentar. Como sabemos, é uma entidade de referência na área da Seguridade Social e, portanto, que muito tem ajudado pessoas carenciadas e não só, e o Joaquim Cavasco, que também tem tido uma intervenção muito grande na gestão de um grupo de referência. Isabel, por favor, e muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Olá, boa tarde a todos. Primeiro que tudo agradecer o convite. Quando o Jaime me desafiou para esta Smart Discussion com dois tão ilustres colegas de conversa, fiquei honrada, mas também desassossegada, porque o que é isto de refletir sobre o propósito? O que é o propósito? E perguntei-me se podem existir empresas ou organizações sem propósito. E comecei a pensar e refletindo, andamos perdidos nos conceitos. O que é os conceitos? Estes conceitos que até a Fátima acabou agora de expor e nesta lógica, o que é estes conceitos? É mais do mesmo para ganhar dinheiro, para haver entidades que ganham dinheiro, a ajudar as empresas a encontrar o propósito? Já tínhamos a visão, mais a missão, mais os valores, mais as crenças, mais o objeto estatutário, mais e agora este novo conceito.
ou será que ele é velho? E aqui é que é a questão. Ou será que ele é velho e que se tinha perdido no meio daqui de tanta coisa? Ou que tinha passado de moda com esta noção de que temos de ter sempre coisas novas. Eu tenho a pura certeza de que todas as organizações se estruturam com base num propósito, mesmo que ele seja inconsciente e que não esteja explícito. As empresas fortes, aquelas que se subsistem e aquelas que geram mais valor e mais impacto, têm necessariamente de ter uma identidade. Ou seja, têm que ter um ADN que as caracteriza e que as torna distintas. O chamado propósito liga uma empresa ou uma organização e a sociedade. Não é liga com a sociedade. E esta preposição é diferente. Liga a entidade e a sociedade. E, portanto, há aqui uma relação que é bionívoca que é estabelecida. Não tem a ver com lucros gerados, mas também tem a ver com isso. Mas tem sobretudo a ver com caráter, com posicionamento. É algo de transcendente que motiva e congrega, e muito mais do que aquilo que se produz ou gera, é o impacto que a organização pode ter no mundo, na comunidade, hoje, claro, com uma prevalência grande no ambiente e no social, ainda ao encontro das preocupações e das motivações que explicam o que move as pessoas que compõem e interagem com cada organização, mesmo que estas sejam inconscientes. E isto é que é muito interessante. É que o propósito situa-se numa esfera do subconsciente, de coisas que por vezes são transcendentes. É como que a alma da organização, ou seja, é aquilo que permanece, aquilo que se justifica a sua existência para o mundo. Esta alma reflete-se em toda a atividade e também no negócio. E se quiserem crescer e vencer e ser sustentáveis, como se diz hoje em dia, as empresas precisam de pensar em como contribuirão para o mundo no qual vivem, mas também no qual os seus colaboradores e famílias vivem. E no mundo que desejam construir. E esta noção mais alargada é que faz com que o propósito seja diferente dos outros conceitos. A visão tem a ver com a ambição, o que queremos conseguir, a missão tem a ver com a atividade, o negócio e a forma como o desenvolvemos, o propósito tem a ver com sentido, algo mais diferente, alma, sentido. E os valores enquadram o comportamento e as atitudes dos colaboradores e da própria organização. Por exemplo, o Banco Alimentar, que certamente todos conhecem, com o qual certamente muitos de vocês já colaboraram como voluntários, faz este ano 30 anos. O Banco Alimentar é o maior movimento da sociedade civil cá em Portugal no pós-guerra. Hoje, contribui para a alimentação de 4% da população portuguesa. E tem um propósito bem definido, que é o propósito de dar de comer a quem tem fome, pela partilha. Mas a sua missão é a luta contra o desperdício alimentar. E de uma forma geral, é bem conhecido pelo propósito, porque é um propósito que é catalisador. E, sobretudo, porque se posicionou desde o começo, transmitindo a jovens nas escolas este propósito, congregando para este propósito, e muito mais do que para a missão, toda a sociedade, partindo dos jovens, porque era algo que os podia impactar. E promovendo o voluntariado organizado, portanto, a participação no propósito em prol do bem comum. E isto mobilizou famílias inteiras. Quando entrei para o Banco Alimentar, que já existia, o Banco Alimentar foi fundado pelo Sr. Comandante José Vaz Pinto, que viu um anúncio numa revista, achou graça ao nome e decidiu saber o que era em França. E juntou aqui um grupo de amigos e disse, vamos lá criar uma instituição. Eu junto-me ao Banco Alimentar quando regresso de Bruxelas, trabalhava no Comitê Económico e Social, onde era tradutora, e achei que havia um potencial enorme de crescimento se se pusesse gestão naquele projeto, sem perder o propósito.
E aquilo que fiz desde o começo foi achar que tínhamos que mudar o tipo de gente a quem estávamos a chegar e os voluntários. E posso-lhes garantir que naquele primeiro ano em que entrei, visitámos mais de 500 escolas. Porque eu achei que tinha que ir mudar o voluntariado em Portugal, congregando jovens para este que era um propósito. Mais do que tudo, tinha que trazer para a sociedade uma nova ideia de que era possível intervir pelo bem comum com aquilo que somos e com aquilo que fazemos. Hoje, muitas pessoas vêm ter connosco, e muitos jovens, com um foco diferente, que é um foco da proteção do ambiente e da ecologia. Mas este foco é engraçado porque alterou aquilo que era o propósito. Há uma percepção diferente do propósito, mas com a certeza de que o Banco Alimentar está onde este propósito puder ser realizado, ou seja, de intervir para construir um mundo melhor. E as pessoas, os jovens que vêm ter connosco, querem lidar com este tema do desperdício e do desperdício de comida em primeiro lugar, mas o que distingue o banco alimentar, ou os bancos alimentares, pois são 21 hoje em todo o território nacional, é o apoio alimentar aos mais carenciados, procurando uma solidariedade ativa pelo estabelecimento sempre de parcerias a montante e a jusante, ou seja, nunca trabalhamos sozinhos porque não é esse o modus operandi. Conceitos que pareciam de antes antagónicos, como gerar lucro e justiça social, ou a concorrência e a espiritualidade, ou a eficiência e a área social e o bem-estar, começam agora a andar juntos, os conceitos, e a fazer sentido no mundo empresarial. Faz agora precisamente um ano, e cito este exemplo, lançámos uma coisa que se chama Movimento Unidos contra o Desperdício. Mas não o fizemos sozinhos. Eu convidei 9 entidades, todas ligadas ao setor da alimentação, todas as entidades que mexem com comida, para num esforço conjunto conseguir mudar mentalidades. E no próximo dia 29, todos vocês vão ver uma mega campanha de comunicação com os logos de empresas concorrentes no negócio, mas que estão lado a lado unidas numa causa que é comum. E vão ver a palavra Unidos contra o Desperdício, escrita com as iniciais dos logotipos das cadeias de distribuição concorrentes ou das empresas grandes concorrentes, porque aceitaram estar juntos conosco num movimento que se pretende gerador de uma alteração de mentalidades, porque tem um propósito comum. Eu acredito que o mundo precisa de entidades, de empresas, de pessoas que ousam fazer a diferença e que acreditam que com uma comunicação com propósito isso se pode conseguir. E quanto mais verdadeiro seja este propósito, maior é a certeza do sucesso pelas relações que se podem estabelecer. E o valor, estas relações têm um valor intangível que nunca pode ser subestimado. E, portanto, acredito que o segredo do sucesso, muitas vezes, é a constância do propósito. É termos a certeza que o propósito está bem definido e que ele é bem percepcionado, mesmo que muitas vezes não tenha a ver com aquilo que é a missão da organização. Muito bem. Isabel, passamos agora ao Joaquim, para não perdermos mais tempo. Muito obrigado, Joaquim, também pela disponibilidade para estar connosco. Obrigado, Jaime. Agradeço-lhe o convite e a organização do evento. Cumprimento também a professora Fátima Carioca, Dean da IES Business School, nossa parceira na formação dos executivos da Trivalor, e felicito-a pela sua intervenção. Cumprimento a minha colega e amiga Isabel, que todos nós associamos e identificamos como o rosto do voluntariado em Portugal, responsável pelo Banco Alimentar, instituição que a Trivalor e as suas participadas apoiam praticamente desde a sua fundação e a quem também, naturalmente, felicito pela intervenção. Este cumprimento é extensível a quem assiste e participa no debate, em especial a colegas, muitos clientes e parceiros e, sobretudo, aos amigos. No caso da Trivalor, eu permitia-me, de uma forma tão breve quanto possível,
começar pela caracterização da Trivalor. A Trivalor é uma sociedade holding, não é uma empresa, portanto, introduz aqui uma complexidade adicional. Não vou falar em marcas, vou falar dos setores de atividades, porque nós somos trabalho intensivo, temos uma missão, a missão é servir bem-estar, valorizando as pessoas e criando condições para um melhor desenvolvimento social, ambiental e económico, é a missão da Trivalor. Fazemos isto sob um lema, somos Trivalor, pretendemos garantir a máxima satisfação dos nossos clientes e consumidores, permitindo-nos, por força da nossa atividade, que se foquem exclusivamente nas suas atividades. Este é o nosso foco. Acreditamos, e isto não é um chavão, que os nossos colaboradores são mesmo a nossa maior riqueza. E isto porque nós prestamos serviços através dos nossos colaboradores em casa dos nossos clientes. Nós temos 7.000 clientes na área da prestação de serviços, prestamos serviços em 3 ou 4.000 desses locais, noutros é entrega de produto, e, portanto, temos pessoas espalhadas por Portugal continental e regiões autónomas, e em todos os concelhos, a prestar serviços de uma forma descentralizada nas mais diversas atividades, desde clientes empresas a clientes de Estado, a área da saúde, a área do social, a área escolar. Portanto, temos aqui uma grande disseminação de locais e de entidades a quem prestamos serviços. Naturalmente, também somos feitos de valores esses que orientam a nossa conduta profissional e que têm por objetivo contribuir para o bom funcionamento de todas as empresas da Trivalor. Destaco entre estes os 4 valores: a excelência, a confiança, a inovação e também a sustentabilidade. Destaco a excelência, porque as pessoas são mesmo a chave da excelência do nosso serviço, dos nossos colaboradores. Isso foi mais visível ainda nos últimos 18 meses, por força daquilo que sucedeu com a pandemia. Falar da confiança, naturalmente mas isso é um chavão também, honramos os compromissos assumidos e buscamos, ao nível da inovação, como foi dito antes, para nós também é determinante, buscamos e incentivamos novas ideias, novos processos, novas soluções. Ao nível da sustentabilidade, procuramos comportamentos e práticas seguras. E a esse nível estamos muito alinhados naquilo que já foi dito antes, no combate ao desperdício. O combate ao desperdício não é algo que nós vemos só como uma forma de reduzir custos, mas é um compromisso com a sociedade, é um compromisso com a sustentabilidade, é um compromisso com as gerações futuras. Indo rapidamente às nossas atividades, as nossas atividades são sobretudo de serviços essenciais. A restauração social, o vending, a restauração de concessões, as compras e a logística de produtos, sobretudo alimentares, ao nível da vigilância humana e de sistemas, as limpezas, o outsourcing, o trabalho temporário, a emissão e gestão de tickets de serviços, marca Ticket Restaurant ou Ticket Infância, tudo isto apoiados por uma empresa de serviços partilhados e de suporte à organização, e ainda temos uma atividade de gestão integrada de serviços, em que através de um contrato, um interlocutor, uma fatura, nós podemos prestar N serviços a um cliente, mesmo que de serviços de entidades que nós não detemos, portanto, que subcontratamos, mas nós é que asseguramos a prestação do serviço. Indo àquilo que eu comecei por dar destaque antes, caracterizando as nossas pessoas, eu creio que ficarão relativamente surpreendidos, porque nós temos, não é tanto o número, nós temos 22, 23 mil pessoas. Este é um período, que eu reporto-me ao final de agosto, é um período de férias escolares, em que tipicamente o quadro pessoal é reduzido, porque no período escolar há menos mão de obra, mas desses 22 mil colaboradores, a 31 de agosto, 2/3 eram mulheres e 1/3 homens. Mas mais importante para aquilo que eu vou dizer a seguir, 5% não sabem ler nem escrever. 60% têm o ensino básico. Numa organização em que 4%, cerca de 800, 900 pessoas, têm bacharel, licenciatura, mestrado ou até doutoramento. Portanto, há aqui uma grande disparidade ao nível das qualificações. De 43 naturalidades diferentes. Evidentemente, com mais de 10, se calhar são 20,
o principal país de origem é Cabo Verde, depois as ex-colónias, mas também países de leste, e depois há muitos países em que temos uma, duas pessoas, mas acabam por ser pessoas com origens, com culturas, com realidades diferentes, que acabam por se integrar na nossa empresa. Cerca de 10% destes colaboradores, cerca de 2.000, estão nos serviços de estrutura que eu mencionei antes. Os restantes estão em atividades operacionais, nos tais 3.000 a 4.000 locais em casa dos clientes, quer seja uma escola, quer seja um hospital, quer seja um lar, uma misericórdia, uma empresa, um serviço público, o que quer que seja. Temos uma elevadíssima rotação de pessoal, consequência da dureza dos serviços e dos seus horários, associada a baixas remunerações. E também de um modelo que existe nas atividades principais, na restauração, na limpeza e na segurança, de transferência de estabelecimento. Até resulta de uma diretiva europeia, mas no nosso caso, quando nós ganhamos um cliente, ou quando perdemos, ganhamos um cliente, ficamos com os colaboradores que o anterior concessionário tinha, se perdemos, os colaboradores passam para o concessionário seguinte. E isto tem muito que ver com aquilo que já foi falado antes, com a forma como estas pessoas, estes colaboradores, às vezes por períodos de tempo muito curtos, se ligam à organização, àquilo que falámos antes, à visão, à missão, aos valores e também ao propósito. E, portanto, daqui eu passo precisamente para o desafio que foi colocado. E este desafio, no nosso caso, tem alguma dificuldade em ser aplicado no terreno, na prática, em conseguir estabelecer com muitas das pessoas que estão nos serviços operacionais, em caso dos clientes, este sentido de compromisso. Porque é que a nossa empresa há de ser diferente da empresa para quem eles trabalhavam antes e para a qual faziam o mesmo serviço? Nós aí, de facto, procuramos ser diferentes, embora tenhamos também que ser sinceros e colocar em cima da mesa que temos algumas dificuldades práticas. Para balanço e contas, para balanço social, até para os compromissos do ESG, ao nível da sustentabilidade, dos compromissos sociais e de governação, já existem indicadores, alguns até são indicadores legais. Quando nós falamos de propósito, de sentido, estamos a falar mais ao nível do intangível. E nós não temos os colaboradores num único sítio. Portanto, enquanto nós não somos uma fábrica onde é possível fazer um processo de aculturação a esses colaboradores. Muitas vezes isto é feito num processo de descentralização, de responsabilização. São atividades de muito baixo valor acrescentado, portanto, onde não é possível fazer um grande investimento para capturar essas pessoas para a empresa. Muitas vezes as empresas estão mais ligadas ao cliente final do que provavelmente às nossas participadas e, portanto, isto acaba por ser um desafio muito grande e aumentar o grau de dificuldade da forma como nós contribuímos para que essas pessoas se sintam pertença da nossa organização. É um desafio porque nós queremos mesmo que essas pessoas façam parte da nossa organização. Não é um chavão, é algo que nós queremos. Eu também me equacionei sobre o sentido do propósito. Isto é a origem da religião, do desprendimento e do amor ao próximo, da necessidade de fazermos as coisas bem feitas, que é algo que eu também acredito que distingue as pessoas. Se vamos fazer, então fazemos bem feito. E, portanto, é um compromisso que nós também temos que fazer, passar para o terreno. As pessoas, individualmente, nas suas opções de consumo e de emprego, os grupos de interesses, os investidores e a sociedade em geral, já fazem o escrutínio das sociedades com que trabalham, como também já foi comentado antes, nas suas opções de compra, nas opções de emprego, nas opções de financiamento e até de investimento. Hoje, sobretudo, isso já existe ao nível dos compromissos ESG, que já falámos antes, sobretudo ao nível de garantia de sustentabilidade. Entre se há duas obrigações que estão em venda, há fundos, há investidores que vão dar preferência àquelas que contribuem para a sustentabilidade, que têm boas opções sociais e que têm uma boa governação. Eu acho que sobre isso não temos dúvidas. Agora, a linha de separação entre esta responsabilidade social corporativa que as empresas têm que assegurar e o propósito pode não ser muito visível para as entidades com quem se trabalha. Em Portugal eu dou já um exemplo, para o Estado não é. Para o Estado como cliente das nossas empresas, essa diferença não existe. E não existe, e isto não é o momento agora,
mas é possível demonstrar, e é possível demonstrar com números, com aritmética, não é física quântica, que o Estado compra serviços a entidades que praticam dumping social. Dumping social é alguém que vende um serviço a um preço inferior àquilo que é os seus fatores de custo. E aqui estamos a falar sobretudo de mão de obra. Portanto, alguém no fim do dia vai ficar a perder, ou o cliente porque não tem o serviço que lhe foi contratado, ou o colaborador porque não recebe os seus ordenados, ou o Estado porque não vai receber as taxas e os impostos implícitos naquele serviço. Portanto, mas isso é outra realidade. Algo que para nós é muito importante é precisamente isso. E algo que não é uma decisão minha ou dos meus colegas ou o que é que seja. É um dogma acionista. A Trivalor é uma sociedade holding, de capital social nacional. Na prática tem de ser uma sociedade pessoal, porque tem na prática um acionista que tem 90% do capital e que acompanha os negócios da forma que entende, mas desde que eu conheço a organização, e estou na organização vai fazer 39 anos, há um dogma aqui, que é pagar os impostos e pagar os salários a tempo e horas. Com tudo o que aconteceu neste país, nós podemos ter poupado imenso dinheiro se não tivéssemos pago a Segurança Social ou a TSU ou o que é que seja, e tivéssemos tirado partido de perdões que foram existindo. Mas isso foi sempre um dogma aqui e ao nível desta responsabilidade social, ou seja, isto é mais um propósito do que outra coisa qualquer. Está para além dos objetivos da empresa. É algo que é indispensável assegurar. Quem trabalha connosco tem que ter a confiança que vai receber o seu ordenado. Para muitas atividades, quem está a assistir, isto não é tema, porque são empresas que estão em mercados onde estas realidades não existem, onde não há concorrência que não cumprem. Portanto, eu compreendo que isto não seja problema para muitas das empresas. Nos setores onde nós estamos é problema. E, portanto, nós distinguimos também por isso. Adicionalmente, o que é que nós tentamos fazer? É criar condições aos nossos colaboradores para poderem eles próprios realizarem-se e sentirem um sentido de pertença à empresa e colaborarem com outras organizações. E dou aqui dois exemplos, nós, Isabel já sabe, nós temos uma colaboração de colegas, de voluntários, que fazem a formação HACCP em unidades apoiadas pela Fundação Entreajuda. E isto é algo que nós podemos dar de contributo a uma organização que é muito importante para o país e que também realiza essas pessoas, e essas pessoas sentem-se valorizadas por fazer isso. Dando um exemplo diferente, o exemplo mais recente do último fim de semana, apoiámos a participação de uma colega nossa nas Paralimpíadas, em Tóquio, é uma atleta e correu na maratona apoiando-me em visual. E terminou com um honroso 6º lugar, portanto é algo que também importa dizer, porque há muitas formas das pessoas se realizarem, de se sentirem ligadas a uma empresa que as acolhe, que as protege, mas também lhe dá as condições para que elas possam fazer aquilo que as diferencia, aquilo que as faz sentir bem com elas próprias e com o seu próprio propósito. Algo que também na maior parte das empresas pode não fazer sentido, mas eu partilho convosco que nós temos programas de literacia financeira. Isso resulta daquilo que eu disse antes, um número de pessoas sem saber ler e escrever e outro número de pessoas muito relevante só com o ensino básico. Naturalmente o que estamos aqui a falar é sensível por aquilo que eu vou dizer, mas nós temos no nosso quadro de pessoal 1.600 penhoras ativas. Não sei se noutras empresas existe mais algum grupo empresarial que tenha este peso. E dessas 1.600 pessoas, 600 aguardam que termine a atual para começar a pagar uma segunda penhora. Portanto, é algo que nós nos sentimos. Muitas destas pessoas não criaram o problema connosco, criaram o problema com as empresas onde estiveram antes. Muitas destas pessoas vão deixar de estar connosco e vão continuar com esta responsabilidade financeira noutras empresas para onde irão depois. Mas isto é uma realidade com que nós constatamos e apoiamos essas pessoas com programas de literacia financeira e até com aconselhamento financeiro para poderem resolver as suas necessidades. Portanto, é uma preocupação da empresa que vai para além daquilo que são os seus objetivos, a sua missão. Estamos a cuidar das nossas pessoas, que são o nosso ativo principal. Apoiamos, desde há bastantes anos, desde que isso foi possível, o reforço e a certificação de competências, o que resulta, temos pessoas que começaram nestes programas
o ensino básico e que já terminaram o ensino secundário, e até há pessoas que já seguiram as suas formações para a universidade. Isso é algo que também nos orgulha, nos diferencia da concorrência, naturalmente. Para atrair valor, nós sabemos que temos que criar valor para os nossos stakeholders, em especial para os nossos colaboradores. E a este nível, como também já foi comentado antes, o propósito tem que ser tão claro quanto possível, porque entendemos que é a melhor forma de aumentarmos o compromisso da empresa com os nossos colaboradores, fazer com que eles tenham o sentido de pertença, porque isto não é só, acaba por também se refletir ao nível da forma como eles desempenham as suas funções e a forma como partilham as informações da sua entidade empregadora com o nosso próprio cliente. Isto acaba por ser um fator diferenciador positivo quando ocorre na relação que nós temos com o nosso mercado. Tentamos fazer natural conciliação do trabalho com a vida familiar e pessoal. É uma das formas de aumentarmos esse sentido de presença. Não é fácil. Eu podia estar aqui a dizer que é fácil, não é fácil. Porque, tirando as pessoas que estão nos serviços de estrutura e que nós podemos gerir os horários, podemos gerir, e já tentámos fazer isso antes da pandemia e do recurso ao teletrabalho. Nós há cerca de 10 anos tentámos recorrer a um programa de teletrabalho. Chegámos a ter entre 5 e 10 pessoas, mas depois terminámos com uma, e quando chegámos a uma terminámos. As pessoas achavam que era uma forma de serem despedidas. Hoje ninguém pensa nisso dessa forma, mas há 10 anos a realidade era esta. E quando nós temos colaboradores que prestam ou serviços de restauração, ou serviços de limpeza, ou serviços de segurança de um cliente, não é possível, por regra, criar condições para originar esta conciliação. Porque as pessoas têm um horário, é aquele horário, num horário flexível. Pode haver, claro, troca de horários, mas é um processo diferente, não é um processo simples como se fosse tudo pessoal de estrutura e pessoal de escritório. Portanto, temos aqui uma dificuldade acrescida. Temos tido muitas iniciativas ao nível dos compromissos de sustentabilidade, de redução do desperdício. Colaboramos em muitas iniciativas, tanto nacionais como internacionais, mas isso não é tanto o propósito. Nós podemos identificar como fazendo parte uma forma de nos distinguirmos, de valorizar, das pessoas que trabalham connosco, sentirem essa diferenciação e preferirem trabalhar connosco do que com outro concorrente, seja nacional, seja internacional, mas isso está muito ligado à eficiência do negócio. Podia dizer que fazemos isso exclusivamente para poder fazer com que as pessoas reforcem esse sentido de colaboração, esse sentido de pertença, o engajamento, se me permitem, mas não é o caso. Aqui é uma combinação de eficiência e eficácia do negócio com responsabilidade social. Temos que juntar tudo isto e conseguir que funcione. Portanto, a este nível deve ser completamente translúcido e dizer que que nós teríamos sempre que fazer isso, mesmo que isso também seria difícil, que a empresa não fosse movida por um propósito último de conseguir conciliar tudo aquilo que são os interesses de diversos stakeholders e, ao mesmo tempo, ter este sentido de pertença, dar sentido àquilo que é a relação e a colaboração de todo este universo, e perdoe-me a expressão, de colaboradores e respectivas famílias que gravitam à volta da Trivalor e das suas participadas. E para já era isto que... Sim, senhor. Muito bem. Nós então íamos calhar agora, eu não há aqui grandes questões, mas eu se calhar vou desafiar algumas pessoas a fazer um breve testemunho e depois faríamos umas rondas de comentários dos nossos 3 oradores. Eu começava, talvez, para mudar um bocado o foco, pelo conta almirante João Gabriel Marques, que está aqui connosco, também é um ex-aluno do PAD, um aluno do PAD, uma pessoa que neste momento é o diretor nacional, é o diretor do Gabinete Nacional de Informação e, portanto, também da Cibersegurança, mas que fez toda a carreira na área da Marinha, portanto, é uma pessoa que, mais do que ninguém, conhece também o sentido oposto. Totalmente, se quiser dar uma pequena nota breve, podemos dar a palavra a mais pessoas, fico grato. Não sei se está a ouvir.
E ele está aqui connosco, mas calhar, não sei se ouviu. Não ouviu a nota? António Gabriel Marques. Muito bem. É o problema dessas coisas, às vezes, das tecnologias. Muito bem. Não sei se dos presentes alguém quer comentar alguma coisa. A Joana Queiroz Ribeiro, que é responsável de recursos humanos da Fidelidade. Joana, não sei se está a ouvir. Estou a ouvir, sim. Só um bocadinho. Joana é uma pessoa que tem uma grande experiência na recursos humanos, já esteve noutras empresas, nomeadamente na atual Superboc, portanto, durante muitos anos, e agora está na Fidelidade, e é uma pessoa que conhece muito bem estes temas. Se quiser também dar-nos aqui uma pequena nota, para depois poder ser comentada pelos nossos oradores, agradecia. Não está a conseguir falar? Muito bem, então enquanto a Joana não fala, eu se calhar desafiava. Nós temos aqui o Jorge Amino, portanto, Jorge Amino é um grande gestor português, portanto, já passou por muitos sítios, setor público, setor privado, por outros setores. Jorge, quer dar um breve testemunho, em breves palavras também, daquilo que acha que é este tema do propósito e daquilo que é a sua experiência nesta matéria. Acho que melhor do que ninguém tem essa visão também do tema. Eu acho que a situação foi muito bem abordada pelos oradores. A única coisa que me apraz dizer é que é de facto uma forma muito interessante e muito importante também de procurarmos orientar muito melhor aquilo que são os objetivos até da própria empresa. Portanto, não tenho muito a acrescentar, acho que é importante. Acho que uma empresa sem propósito não tem grande hipótese de portanto, evoluir e progredir, especialmente com os grandes desafios que se colocam hoje a quem investe e a quem gera. Portanto, que são desafios muito exigentes e que têm que ter em linha de conta também o comportamento humano e aquilo que pode permitir que haja aquilo que se designava normalmente pelo amor à camisola. Portanto, é preciso criar as condições para que se crie, de facto, o amor à camisola. É isto que eu tenho a dizer. Muito bem, Jorge, excelente. Manuela Carlos, está ligada a uma escola ETIC que forma jovens na área das tecnologias criativas. O que é que parece também o propósito agora? Muito brevemente. Agora. Boa tarde a todos, creio que me estão a ouvir, sim? Está-me a ouvir? Sim. Estamos a ouvir perfeitamente, estamos a ouvir. Estou aqui com um problema de som, foi por isso que fiz a Joana Queiroz Ribeiro também desapareceu, mandou uma mensagem a dizer que teve um problema e que não... Ok. Muito bem. Eu acho que é fundamental as empresas, as organizações terem um propósito, porque sem isso acho eu que não há valor. Eu não me vejo a criar algo que não tenha um propósito, não é? E, portanto, exatamente, eu estou ligada a uma escola que fui eu que fundei, exatamente com um propósito, e o meu propósito era muito claro na altura, há 30 anos atrás, era ajudar, era contribuir para que muitos dos jovens que tinham um sonho de trabalhar nas áreas criativas em Portugal o poderem fazer. E, portanto, continua a ser esse o meu sonho, é contribuir para que realmente as pessoas que nos procuram saiam com uma formação capazes de enfrentar um mercado de trabalho e terem assim, construírem assim o seu futuro através desse propósito que nós temos nessa ajuda que lhe damos. Portanto, para mim é fundamental. A grande dificuldade que eu possa ter muitas vezes em relação ao propósito é, e aqui faço a pergunta aos oradores, é tornar esse propósito muito claro, quer aos colaboradores, quer a quem nos procura, quer aos nossos clientes, aos nossos parceiros. Como é que, na vossa opinião, qual é a melhor forma, como é que isso pode tornar mais claro e mais aberto a que todos compreendam esse propósito? Muito bem, temos aqui mais 3 pessoas, vamos então tentar fazer aqui uma síntese dessas pessoas e depois passamos aos nossos oradores. Miguel Henriques, por favor. Miguel Henriques é um economista muito conhecido, tem passado também por várias áreas privadas e públicas. Miguel, por favor. Boa tarde. Muito rapidamente, eu gostei bastante do que eu vi. Parabéns mais uma vez, Jaime, pela qualidade dos oradores. Enfim, todos conhecemos bem. Eu conheço bem, tive já interações profissionais com o Grupo Trivalor e é um grupo que eu respeito imenso e gostei muito de ouvir a intervenção do Joaquim Cabasso.
E eu queria só acrescentar aqui, complementar aqui uma coisa que é a seguinte. O propósito tem que ser muito claro, todos disseram, ainda agora nesta última intervenção foi dito, mas eu alerto para o risco do propósito não ser mais um chavão. Não ser mais um chavão. Eu revi-me muito na intervenção que a Isabel Jonete fez, porque de facto o propósito é muito mais próximo da alma. Enquanto que a Maria Fátima Carioca mostrou isso bem, nós temos aqueles conceitos da missão, dos valores, da visão, que para mim são conceitos do capitalismo do século XX. Aquilo que os MBAs foram formatados para ensinar os gestores do século XX. E o capitalismo do século XXI evoluiu. E evoluiu no sentido muito mais de aproximar exatamente estes conceitos que são técnicas, são instrumentos de gestão estratégica e depois operacional, e evoluiu muito mais num sentido muito mais holístico e muito mais de atender à alma daquilo que nós fazemos. E, portanto, eu gostei da associação do propósito à questão da alma. O Cabasso também disse, é intangível, é muito mais intangível. E, portanto, a missão é um chavão, a visão é um chavão, um propósito não pode ser um chavão. É bom que tentemos defini-lo, é bom que tentemos que fique claro para todos, mas é bom que seja aquilo que motiva os nossos clientes a comprarem, os nossos parceiros a serem nossos parceiros, mas essencialmente eu acho que agora o propósito ressurgiu essencialmente por causa da questão dos colaboradores. Os colaboradores hoje, e se calhar é uma coisa que nós não temos tanto nas empresas portuguesas, mas eu vejo isso lá fora no cenário das high-techs, a Google, a LinkedIn, o Facebook, lutam. Todos os dias saem hordes de pessoas dessas grandes empresas com grande valor e muitas delas já não se revêem naquele propósito dessas empresas e procuram projetos que tenham outro propósito. E, portanto, de facto, o propósito tem muito a ver com ter a gente que pode fazer a diferença dentro das nossas organizações. E o propósito tem que ser mostrado e demonstrado no dia-a-dia, porque esses colaboradores querem sentir que no dia-a-dia, de facto, os valores da organização são aqueles e que a organização, quando toma certas decisões, é nesse sentido. E eu vejo muito o propósito de uma organização como aquilo que faz orgulhar, ainda é mais do que sentido de pertença, ainda é mais do que cultura, ainda é mais do que vestir a camisola, é aquilo que nos faz ter orgulho de pertencermos àquela empresa, porque ela, durante a pandemia, continuou a pagar os impostos, porque ela, durante a pandemia, não fez layoff, porque ela, o que seja, porque a empresa, de facto, mostrou que tem um propósito que faz orgulhar os seus colaboradores. Era só isto que eu queria. Nós temos aqui várias pessoas a pedir a palavra, o José Manuel Fernandes, o Armindo. Eu pedia só algum pequeno tempo de espera, está bem? Porque tínhamos já aqui a Ana Sepúlveda que tinha pedido também a palavra, e depois passamos uma segunda roda, está bem? Se não se importa, é mais de 10 minutos. Maria João Sepúlveda, então, por favor. Penso que ia falar sobre a questão do envelhecimento, né? E, portanto, digamos que de tudo que está associado. Agradecer que fosse para tentarmos cumprir os times, está bem? Faz favor. Então, muito rapidamente, portanto, eu trabalho estas áreas do envelhecimento e da longevidade, aqui mais com o chapéu da Associação do Age Friendly Portugal, e de facto eu acho que quando se fala em propósito nas organizações é preciso ter claramente em conta a questão da idade, não é? em duas perspectivas. A questão do combate ao idadismo, ou seja, garantir que de facto que temos organizações que são inclusivas e efetivamente inclusivas, pega com aquilo que o Miguel acabou de referir da questão dos valores, e também outro aspecto ligado ao propósito é a sustentabilidade, é perceber que a minha visão de propósito, ou aquilo que é o meu propósito, aquilo que me faz levantar todos os dias da cama do ponto de vista individual, provavelmente não é o mesmo quando eu tenho 30 anos ou quando eu tenho 50 anos e estou a trabalhar na mesma organização. Portanto, isto também implica uma outra dificuldade do ponto de vista de gestão, uma outra atenção. Por fim, levanta-se agora, e mais com a história da pandemia, um outro aspecto que tem a ver com isto, que é a questão da promoção da longevidade, ou seja, sabendo que envelhecimento e longevidade não são de facto a mesma coisa, mas enfim, eu gostava, isto era só para lançar aqui estes temas ao nosso Muito debate. Bem. Então eu passava para uma primeira ronda à professora Maria Fátima Carioca, à Isabel e ao Joaquim, e depois passávamos a uma segunda ronda para criar isto mais dinâmico. A professora Fátima, se quiser comentar estas três intervenções e dizer algo mais. Assim,
queria comentar naturalmente estas 3 intervenções, nomeadamente várias. Eu também acho que o propósito tem muito a ver com a alma, aliás, referi isso também, e aliás acho que é cada vez mais usual nós ouvirmos dizer que antigamente o segredo era a alma do negócio e agora a alma é o segredo do negócio, ou seja, é exatamente isso que dá corpo, que dá identidade e que faz com que as empresas e as organizações se distingam. É aquilo que está em cada uma das células das pessoas que dão corpo à organização e que por isso que traduzem no seu dia-a-dia exatamente o propósito da organização. Isto em relação ao intangível e à alma. Acho também que a questão do propósito responde a uma pergunta que é uma pergunta que às vezes não é exatamente a mesma que outra. Passo a explicar. O propósito é o para quê. Ou seja, e se eu tiver todos os meus colaboradores com uma resposta clara de para que é que estamos aqui, ou para que é que nós existimos, no caso da AES, para que é que existimos como escola de negócios, então tem um propósito muito claro, não é? Não é exatamente o porquê, porque o porquê pode até inclusivamente ser contextual, não é? Agora o para quê é estrutural, e esse para quê, e respondendo à Ana Sepúlveda, que pelos vistos está a ir-se embora, de facto o para quê é ter claro o para quê da organização. Nesse sentido, e um bocadinho também respondendo aos desafios e às dificuldades que o Joaquim tão bem salientou, num grupo que está distribuído por 3.000 a 4.000 clientes e que, portanto, nós assistimos concretamente quando lidamos com esses vossos colaboradores, que até há uma aproximação muito grande quando há um alinhamento com a organização onde estão a servir, mas o propósito, no fundo, não deixa de ser um propósito comum, que é, estejam eles em que clientes estiverem, o propósito é servir e dar bem-estar a esses clientes, ou seja, no fundo vocês traduzem na missão, mas o propósito de todos acaba por ser o mesmo que isso passe por quase enculturar-se dentro dos clientes onde estão, o que não deixa de ser interessante e uma maneira muito interessante, uma maneira de perceber que existe essa identidade em termos de propósito, não é? Sendo que isso se pode traduzir de formas muito diferentes e até de culturas diferentes, ou seja, de maneiras de fazer as coisas diferentes, não é? Também tenho a noção de que este propósito vem muitas vezes agora à tona da água exatamente pela questão dos colaboradores, mas penso que não se pode apenas deter nos colaboradores. Aquilo que a Isabel falou e que eu gostei muito de ouvir, que é esta ligação que eu diria quase que simbiótica entre a organização e o seu propósito e a sociedade, não é? É algo que também é importante partilhar, e a Isabel foi exímia exatamente a dar esses exemplos de como, tendo um propósito grande, a organização pode trabalhar em parceria e deve trabalhar em parceria se for para o cumprimento exatamente desse propósito maior. Portanto, eu acho que é importante traduzi-lo, é importante que entre dentro do ADN dos próprios colaboradores, que os colaboradores se admirem e continuem a sentir como relevante na sua vida este propósito da organização, e por isso é que os faz entregarem-se e entregar a vida no seu dia-a-dia, mas também que tenham muita consciência neste prestar do serviço à sociedade e que a sociedade lhes presta também a eles, não é? Esta ligação, como eu dizia, esta ligação simbiótica entre a organização e a sociedade. Não sei se calhar a Isabel ou o Joaquim querem acrescentar algo mais. Exatamente. Isabel e Joaquim, por favor. Eu ia convidar 3 pessoas com a mão no ar e penso que já... Então eu vou pedir, com o consentimento da Isabel e do Joaquim, eu vou pedir às 3 pessoas para darem esse comentário e depois a Isabel e o Joaquim começam e voltamos à pessoa Fátima Carioca.
Começando aqui por uma questão também talvez de idade e de respeito, e foi a primeira pessoa que pediu, o Engenheiro Manuel Fernandes, que é o presidente da FESIT, portanto é uma pessoa também muito conhecida no mundo empresarial. Depois temos o Amino Monteiro, que é também um ex-jovem empresário, e hoje também empresário conhecido, e também autodirigente da CIP, e finalmente o Jorge Gomes, que é professor de Militeiro. Engenheiro Manuel Fernandes, por favor, agradecer alguma habilidade, pronto, dentro do tempo disponível, e que pudesse a sua ideia. Obrigado. Não estamos a ouvir, Sr. Não estamos a ouvir. Tem que... Estas tecnologias, pá. Pronto, peço desculpa. Obrigado, Jean Pesado, e cumprimentos a todos e, sobretudo, o rever aos amigos e amigas que estão do outro lado. E o meu comentário é um comentário muito simples. Todos nós sabemos da fragilidade do nível da gestão médio das empresas em Portugal. O nível de gestão está bem identificado, que está abaixo de uma média até da própria União Europeia. Nós precisamos de mais capacidade de gestão e aparece esta palavra nova. Eu peço-vos desculpa, tenho 60 anos de atividade industrial e deparei agora com esta palavra nova que, enfim, para mim é mais uma palavra no espaço da gestão. E, de facto, ela está associada ao conceito do negócio, ao conceito do negócio em si, da atividade, seja ela qual for. Seja a área de serviços, servitização, seja a área na área industrial manufatureira, a área do engenharing, a área da customização, tudo, de ensino, etc., o que for. E verificamos que, de facto, há valor neste conceito e valorá-lo, sobretudo, num refinamento da estratégia dos fatores determinantes do sucesso das organizações. De facto, o propósito, a mim sugere-me, lá está no contexto em que eu inicialmente me referi, me enquadrei, propósito aqui está-me a sublimar uma ação nova, um pilar novo que está a emergir dentro das empresas. Nós temos um pilar cada vez mais, portanto, que tem-se valorado nos últimos tempos, portanto, a parte dos recursos humanos e gestão de talentos, gestão da capacitação, do valor, gestão do conhecimento, o segundo pilar, gestão dos recursos, e aparece aqui uma outra componente associada a isto que é propósito. É a maneira como eu estou a ver, que é a comunicação. Uma empresa em que não há uma comunicação entre uma estratégia e o pensamento da gestão de topo, os acionistas, e que chega aos seus colaboradores que não têm transferência com essa comunicação dos valores e do empowerment da empresa em si ou do projeto, está conduzido toda essa atividade, a redução dos valores que vai atingir. A maximização hoje dos valores, não há dúvida nenhuma, que é a valorização aqui do propósito, sim senhor. Mas para mim isto encaixa-se numa homogeneidade dos objetivos em toda a organização. Em nós capacitarmos as pessoas para de facto terem uma certa informação e interligação em tudo que está a passar na empresa e, portanto, os seus objetivos. E outro ponto importante aqui é que na gestão dos talentos, muitas vezes ainda há dias, dizia-me o CEO, dizia-me, o próximo CEO está dentro da nossa organização. Não sei quem é, mas está cá dentro. Portanto, esta é uma visão de componentes do propósito. Portanto, o propósito, por aquilo que ouvi, tem uma coisa muito importante, que é determinar quais são os valores de mobilização para que se atinja uma maximização de resultados a contento das pessoas, a contento do seu equilíbrio e da felicidade pessoal de cada um. É uma palavra que também no futuro vai ser injetada nas organizações, que neste momento parece que temos vergonha de o dizer, mas é a felicidade das pessoas. Quando ela existe e há equilíbrio, há também equilíbrio das pessoas na sua vocação nas organizações. Muito bem, César. Muito oportuno, sim senhor, como sempre, com a experiência que tem, todos sabemos. Admiro.
Agradecer também alguma novidade também para ver se... Não, com certeza. Como tu gostas, à vontade. Com certeza que sim, Jaime, mas naturalmente quero cumprimentar a todos, em particular a professora Fátima Carioca e os intervenientes, porque efetivamente é sempre um gosto ouvir e permitam-me, porque o Jaime não gosta de nada destas coisas, mas eu agora com a idade já deixei de ter pudor em fazer elogios aos amigos e portanto eu quero de facto enviar um abraço ao Jaime por sistematicamente nos permitir estes momentos de reflexão aqui em conjunto e isso, desculpem, mas é mais do que necessário, portanto peço desculpa de gastar estes Muito bem. Eu terei reflexões, mas muito rápidas. A primeira, quando estava a ouvir falar no propósito, estava a pensar quantas empresas, quantos serviços do Estado, quantas associações empresariais, porque também é importante falarmos em causa própria, que pura e simplesmente não sentem a necessidade de justificar a sua existência. Não sentem. Limitam-se a existir, ponto. Sem qualquer pudor. Quantas entidades de facto vivem hoje em Portugal sem propósito, consomem recursos que são escassos, têm um elevado custo de oportunidade por essa razão e efetivamente limitam-se a continuar sem existir verdadeiramente e sem cumprir qualquer papel social ou económico. E como nós estaríamos todos mais ricos economicamente e socialmente se efetivamente essas organizações que muitas vezes existem apenas por protagonismos individuais deixassem efetivamente esse vício e de facto se focassem nisto que hoje aqui falamos, que tem a ver efetivamente com o propósito. A segunda reflexão também rápida tem a ver com esta necessidade do direito a fracassar. Hoje não há, já menos, mas ainda há de facto um estigma muito grande na sociedade portuguesa sobre o fracasso empresarial. E se esse ónus, essa penalização não fosse tão forte nos projetos empresariais que fracassam, se porventura era possível parar quando já não havia propósito. Como existe uma penalização tão grande, então não é possível parar. E continua, e aí com prejuízo para além do património familiar, prejuízo para o Estado, em impostos que ficam por cobrar, para as instituições financeiras em reembolso que ficam por fazer, fornecedores, etc. Ou seja, estou aqui a defender o direito a fracassar, a partir do momento em que se reconhece que efetivamente faltou o propósito. Terceira e última reflexão. Era interessante e eu gostava que o propósito tivesse um valor contabilístico, mesmo que for naturalmente ali na categoria dos intangíveis, com certeza, mas de facto um propósito válido teria um determinado valor. E já valeria um determinado valor contabilístico. Se esse propósito não estivesse válido, não teria esse valor. Eu espero, hoje, fico ainda mais convencido que isso é possível, porque efetivamente a alma não se mede, mas sente-se e permite de facto a existência de muito bem. Eu depois vou dar a palavra também à Luísa Ana Colheita Correia, que é ROC e que portanto também é administradora do Banco de Fomento e melhor que ninguém sabe o que é esta questão das contabilidades e disso tudo. Jorge Gomes, por favor. Também se há alguma novidade. Então sou o último aqui na Não, ainda vai haver mais duas senhoras, antes de passarmos à parte final. Então, cumprimentar naturalmente o Jaime. A Joana Queiroz Ribeiro, então, também voltou e vou-lhe dar a palavra também. Cumprimentar aqui o Jaime e agradecer aos três oradores, à Fátima, à Isabel e ao Joaquim Cabasso. Bom, então vou ser o advogado do diabo. Eu não acredito que as organizações tenham propósito. As pessoas têm propósito, os seres humanos têm propósito. A Isabel Joné já tinha mais ou menos revelado que o que é isto do propósito. Poderão existir organizações sem propósito? Eu acho que o propósito não é uma palavra que se aplique às organizações, aplica-se às pessoas. Os líderes têm propósito. E depois, como penso que o José Fernandes disse, trata-se de comunicar ou não esse propósito às pessoas. Se nós olharmos à definição que vem da psicologia de propósito, tem duas componentes muito interessantes. A primeira componente é que é uma intenção geral e estável para alcançar algo que ao mesmo tempo tem sentido para a pessoa em causa e extravasa o próprio self. A primeira componente, intenção estável e geral para alcançar algo. Isto é a visão, é a missão que nós conseguimos traduzir para as organizações. Agora, relativamente ao envolvimento para algo que extravasa o próprio self, as organizações estão ali para, sobretudo, servir os shareholders e os stakeholders mais próximos. Qual é a organização,
cujo propósito extravasa os shareholders e os stakeholders mais próximos. Qual é a organização que pensa, por exemplo, em termos sociais amplos? Qual é a organização que pensa em termos ambientais? É capaz de ser muito mais difícil encontrar organizações que façam isso do que pessoas que façam isto de uma forma despreocupada, de uma forma... Portanto, esta questão do propósito é muito interessante. É um termo que é novo, é relativamente novo, é novo chavão, como também algumas pessoas já disseram. É preciso estudar isto a fundo, é preciso perceber se realmente faz sentido trazer para as nossas organizações. Uma coisa é certa: o número de livros sobre organizações com propósito nas organizações, etc., neste momento sobe em flecha, sobe geometricamente. Todos os dias, quase todos os meses, são publicados novos livros sobre o assunto. Vamos ver se é um termo que resiste aqui ao tempo, não é? E se vamos ver se ele tem valor para nós. Obrigado. Então, Jorge, pronto, antes de passar à parte final, portanto, com a Isabel Joaquim e depois com o professor João Carioca, tínhamos aqui então 2 contributos. Primeiro passava à Joana Queiroz, que, como disse, é responsável pelos instrumentos da fidelidade e já esteve noutras empresas e que tem também uma visão deste tema. E depois à Luísa Coreta, que também colocou aqui uma questão, é uma pessoa muito ligada aos temas mais financeiros, e depois encerrávamos com as intervenções finais dos 3 oradores. Joana, a ver se desta vez não falha, né? Não vai falhar, não vai falhar. Muito obrigada, peço imensa desculpa pela falha e obrigada pelos minutos. Dizer-lhes que ouvi com muita atenção, muito interessante perceber diferentes perspectivas e interessante também ter acabado de ouvir agora o Jorge Gomes com uma perspectiva um bocadinho mais disruptiva a desafiar as empresas neste sentido. Eu queria só sublinhar que de facto dou uma importância, eu pessoalmente, uma importância à lógica do propósito individual e ao propósito de cada um, e imagino que todos nós, se calhar não tenhamos uma frase muito clara sobre o propósito de cada um na sua vida, mas é um exercício muito interessante de se fazer. Com isto que estou a dizer, tendo a discordar, Jorge Gomes, que as empresas não devam ter um propósito que é partilhado com os seus colaboradores, um propósito que é partilhado com as suas pessoas, e que é tão mais efetivo quanto mais tocante for, quanto mais inspirador for e quanto mais eu, como indivíduo dentro das organizações, me revir nele. E pegando naquilo que a Fátima partilhou logo no início sobre aquela frase do Saint-Exupéry, que todos nós gostamos muito e que tem muito a ver com exatamente o valor deste propósito, é quando tu quiseres construir um navio, não fales na construção do navio, não digas às pessoas o que é que elas têm que fazer. Falo sonhar com ir navegar. E, portanto, acima de tudo, o propósito é inspirador para fazer acontecer dentro das organizações. E é uma forma de fazer transformação dentro das organizações, é uma forma de fazer com que as pessoas que trabalham nas empresas vivam e trabalham e tenham sentido. Todas as manhãs, quando se levantam para trabalhar, eu vou trabalhar por causa disto. E desculpem, mas tenho que partilhar convosco. A Fidelidade tem um propósito. Eu trabalho na Fidelidade há 6 anos e quando cheguei já tinha um propósito. Já tinha muito claro para todas as pessoas que trabalhavam na Fidelidade qual é que era o propósito da Fidelidade. E o propósito é muito forte. Posso partilhar convosco a primeira vez que tive que falar dele numa conferência, porque provavelmente vinha de uma empresa muito querida, com valores muito claros, muito sérios, mas onde o propósito ainda não estava lá. O propósito é qualquer coisa que deve ser muito único da empresa e um sonho muito inspirador. Na Fidelidade, o propósito é para que a vida não pare. E se todos nós pensarmos de manhã que vamos trabalhar para que a vida de alguém não pare, seja ele alguém quem for, isto muda a forma como estamos nas organizações. E vou só partilhar e calar-me, porque obviamente estamos mesmo em cima da hora, mas partilhar convosco, só para provar que de facto isto faz acontecer, e é um exemplo entre muitos outros, quando aconteceram os incêndios de Pedrógão, aconteceram infelizmente como acontecem normalmente estes dramas, não sei porquê, mas às vezes por azar, ao fim de semana, e na segunda-feira de manhã, todos nós nos apercebemos que sem ninguém ter dito para ser assim que acontecia, equipas inteiras se tinham deslocado para Pedrógão, para ter a certeza absoluta que estavam no sítio onde as pessoas precisavam deles naquele momento.
E eu própria, na equipa da direção de recursos humanos, tinha uma baixa para aí de 15 pessoas que tinham ido, não para Pedrógão, mas para as áreas que iam ter que tratar todos os processos que iam ser abertos à volta dos incêndios. E, portanto, para dizer que quando os propósitos são de facto vividos dentro da organização, é possível vivê-los e é possível fazer acontecer porque existe esse propósito. E de facto é uma prova, e temos muitos exemplos de que isto acontece, e temos um sonho, um objetivo, que é de facto trazer isto para o dia-a-dia, para garantir que todos, quando vamos trabalhar de manhã, sabemos que temos um propósito muito claro e, portanto, aquilo que fazemos tem que fazer a diferença, por alguma razão. Só deixar este testemunho, porque de facto eu acho que é um assunto muito importante nas organizações hoje em dia. Muito oportuno, sim, muito obrigado pelo testemunho. Luísa, quer também fazer uma breve nota? Eu sei que tinha aí uma pequena questão que é muito interessante e diferente do habitual. Eu tenho pensado muito nestas questões do propósito, muito. Eu estou em administrações de empresas cotadas, de empresas públicas, de empresas muito lucrativas, de empresas com dificuldades, e o propósito vem todos os dias acima, não é? Porque as empresas cotadas, se calhar o propósito, como dizia o Jorge Gomes, não se podem, ou podem, se calhar podem-se dar ao luxo de não ser só dividendos. Eu, quando aprendi o fim das empresas era o lucro, não é? Eu estudei gestão há muitos anos e diziam o fim das empresas é o lucro, mas eu acho que hoje em dia já não, se calhar já não é o lucro mesmo. Mas também acho que o propósito realmente vem das pessoas. Só dou mais um salto do que o Jorge dizia, porque as empresas são pessoas, não é? E não há dúvida nenhuma que são as pessoas que fazem as organizações, e se as pessoas têm propósito, cada uma terá o seu. O que interessa depois é que o propósito daquela equipa de liderança que passa para baixo depois se instale como cultura da empresa e o propósito fique lá. Mas eu acho que isto do propósito é muito difícil de pôr em prática. Haverá exemplos, claro, Pedrógão pode ser um exemplo, mas de pôr em prática todos os dias é muito difícil porque há muitos constrangimentos. As empresas públicas atualmente têm muitíssimos constrangimentos, mesmo relativos a como podem tratar as suas pessoas que estão ali dentro. E pronto, e eu no fundo estou aqui um bocadinho a achar que concordo com todos. Todos temos um propósito quando nos levantamos de manhã, isso, pensamos um bocadinho nisso. O que é difícil é desafiar os líderes, desafiar as administrações executivas para o propósito daquela empresa, fazer lembrar e fazer espalhar esse propósito para baixo, incorporar na cultura da empresa, ainda que constrangimentos que atualmente temos, que são muito variados. Era só esta muito bem. Pronto, são 7h30, mas obviamente temos que ouvir ainda os nossos oradores para um take final. Eu começava agora pela Isabel, Joaquim Cabasso, e encerrávamos em beleza com a professora Fátima Carioca. Isabel, por favor, todos esses comentários que houve. Obrigado, Jaime. Eu não tenho muito a dizer. Eu acho que os participantes nesta discussão discutiram bem, foi uma discussão inteligente e, portanto, acho que não tenho muito mais a acrescentar, a não ser que acredito que realmente sem propósito não se constrói, sobretudo não se constroem relações, e que o propósito é algo que devemos encontrar, porque ele existe sempre, e que não devemos descurar quando somos líderes, porque é ele que arrasta quem connosco trabalha, dando sentido àquilo que fazemos e à organização. E, portanto, não tinha muito mais a fazer, penso que já vamos longos, e só agradecer e cumprimentar todos os que participaram e todos os que assistiram. Muito bem, excelente. Joaquim, por favor. Não, tem que... O som, não estamos a ouvi-lo. Estas tecnologias às vezes... Agora já estava distraído. Eu também não tenho muito a acrescentar. De facto, foram feitos aqui diversos comentários. É difícil num tema como este dizer que acho que não há o certo e o errado. Existem manifestações de posições sobre a forma como cada um vê precisamente este tema, porque é um tema, não quero repetir, mas acho que tem aqui alguma intangibilidade, mas acho que é essencial. E é das organizações e é das pessoas. Eu dava aqui 2 ou 3 exemplos só para ilustrar isso.
não é de agora, e se calhar ainda é do século passado, mas nós já dizíamos que fazíamos automóveis, dávamos aulas, prestávamos cuidados de saúde, porque é isso que sentiam as nossas pessoas que estavam nesses... E nós tínhamos que as fazer sentir isso. Por outro lado, aquilo que nós sentimos, e se calhar algumas das pessoas já me ouviram dizer isso, das pessoas que estão aqui agora a ouvir e a participar, a mim deu-me um sentimento enorme de orgulho saber que o ano passado, quando começou a pandemia, e não havia máscaras, e nós tínhamos pessoas que estavam em unidades de saúde, que estavam em lares, que estavam em sítios muito expostos à pandemia, nós não tínhamos absentismo, e era fácil as pessoas meterem baixa, e quando era preciso recrutar uma equipa espelho, ou pôr em funcionamento a equipa espelho, porque que estava no local tinha sido contaminada, nós conseguimos fazê-lo sem comprometer um dia que fosse qualquer tipo de serviço. É algo que, se me perguntassem conceptualmente antes, eu dizia que ia acontecer. Nós temos absentismo. Nós temos um absentismo médio na casa dos 8% a 10%, depende das atividades. E as pessoas foram sempre trabalhar e não houve absentismo. E isto deixou-nos a todos muito orgulhosos e sentimos que tínhamos que conseguir transmitir às pessoas a noção da responsabilidade que elas tinham a executar os serviços que estavam a executar. Depois, repetindo aquilo com que eu terminei a apresentação, nós vemos as questões sociais, ambientais e de governação como algo que também é ligado ao negócio. Porque já acontece hoje que há uma distinção entre as empresas que têm essa responsabilidade e as que não têm, daquelas que não têm. Portanto, nós sabemos que temos que ter, para um dia, daqui por uns anos, podemos aceder a financiamentos, para podermos atrair, se calhar um dia, investidores, ou até em concursos públicos e privados, podemos, se calhar, até participar, quanto mais beneficiamos de uma decisão. É algo que fazemos porque sabemos que devemos fazer, faz parte do nosso propósito, mas é um propósito interesseiro e interessado. Sabemos que podemos tirar daí valor e tirar daí resultado. Mas fazemos-lo com sentido. Está bem? Era só isto. Muito bem, excelente, Joaquim. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. A professora Fátima Carioca, para encerrar. Então, eu também vou ser muito rápida. Achei interessante o meu colega trazer a questão do propósito individual versus o propósito da organização, e é um tema que é super discutido entre académicos sobre se as organizações têm ou não identidade, são ou não seres, digamos assim. De facto, como eu vejo, o propósito da organização tem muito a ver também, e daí eu ter colocado num dos primeiros slides, que para além de ser único e de dar a clareza sobre o que é único na organização, de dar sentido à organização, todos sabermos responder para que é que estamos aqui, e tem um sentido também comunitário, isto é, para que é que estamos aqui juntos. Eu posso estar numa organização por um propósito individual, e esse propósito individual até ser suficientemente diferente de muitos outros. Posso estar apenas para ganhar o salário, posso estar para levar a minha família para a frente, posso estar porque quero de hoje para amanhã cumprir um sonho qualquer que tenha. Mas quando estou em comunidade com todos os outros na organização, há um para quê da existência dessa organização que tem de ter sentido, porque provavelmente senão não faz sentido eu estar ali. E isso ainda é mais visível, a Ana falou na questão do envelhecimento, eu diria na questão da juventude também. Ou a organização, e penso que inclusivamente a Joana terá muitos exemplos desses, quando as novas gerações, os chamados millennials, pode chamar qualquer coisa, mas já os a seguir aos millennials, se aproximam da organização, dos primeiros que pedem mas para que é que vocês existem? O que é a organização quer ter como marca, como impacto na sociedade? E por isso é que eu acho que também ganha relevância a questão do propósito. É porque as próprias novas gerações de colaboradores desafiam as organizações a que explicite claramente esse propósito. E esse questionar-se das organizações é interessantíssimo e fundamental.
Muito obrigada a todos também bem, pelas exatamente. intervenções. Obrigado, Jaime, pelo desafio da participação. Estou E grata. desde já, portanto, 2 notas finais. Portanto, vocês vão receber, como é habitual, a gravação da sessão, logo possível. Fica com uma espécie de memória futura, né? Que acho que é sempre interessante. E irão receber um convite para o dia 28 de setembro, portanto, às 6 horas, sobre o tema da governance. E depois teremos os outros a seguir. Iremos fazendo este percurso, esta narrativa, até ao final do ano. Muito obrigado para todos e continuação da boa semana, está bem? Deus, obrigado. Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada a todos. Obrigado, Jaime. Um abraço. Obrigada. Um abraço e boa semana. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Jaime.